De tempos em tempos eu trago os profissionais de relações com investidores de empresas listadas aqui para a gente bater um papo. E hoje eu trouxe o Pedro Alvarenga, que é diretor financeiro e diretor de relações com investidores da CSU Digital. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Thiago. Obrigado. Pedro, antes de começar, fala assim brevemente da sua carreira e depois vamos mergulhar na CSU. Vamos lá. Bom, eu estou na companhia há pouco mais de um ano, né? Vim para lá para assumir justamente esses desafios, tanto de finanças quanto do RI, né? Auxiliando aí nesse plano de transformação, né, da companhia, vem vivendo nos últimos 3, 4 anos. Tá? Antes disso, minha carreira sempre foi em finanças, trabalhei sempre em companhias de capital aberto, então fui relações com investidores na Edux, na época Estácio ainda, hoje Edux. Depois fui planejamento financeiro estratégico na Oi, fui RI da Contax, atualmente LIC. Depois fui CFO, né, da Brasil Brokers, atualmente Nexp, ainda sou conselheiro fiscal lá. Fui diretor de RI e M&A da Bemob, né, empresa também listada, né, recentemente no âmbito de tecnologia. E me juntei aí à companhia, mais recentemente, com esse desafio de capitanear aí o próximo ciclo de expansão do nosso negócio. E antes de gravar aqui, eu falei CSU Card System, essa marca não existe mais, é CSU Digital, certo? CSU Digital, a gente passou por uma reestruturação muito grande, né, do ponto de vista de linhas de negócios, trouxe um portfólio muito ampliado, né, com vários outros produtos, e aí o Card System ficou injusto com tudo aquilo que a gente estava fazendo, então por isso a gente trocou a marca, trocou o ticker. Quem estava acostumado com Card 3 agora tem que ter na mente que é CSU D3, que é para coroar, né, todo esse movimento aí que a gente fez. Beleza, vamos falar da história da CSU. Conta aí a jornada da CSU desde o começo e depois vamos falar das linhas de negócio que são relevantes atualmente. Maravilha. Bom, a CSU ela nasceu como a primeira processadora independente, né, de cartões aqui no Brasil. Para quem não está tão habituado, né, com esse mercado, processar cartões é uma jornada bem longa, né, que começa lá no adquirente, quando você passa o seu cartãozinho lá na ponta, mas depois tem todo um processo gigantesco de análise das informações daquela transação, análise de crédito. Fraude no Brasil. Fraude no Brasil, que é extremamente relevante. E o pessoal é bem inovador, né? Nossa. Cada semana uma novidade. Se né? você quiser fazer uma aposta nas empresas vencedoras de fraude, com certeza, ou são brasileiras ou são mexicanas. A gente é bom, né? A gente é bom nisso. E também a gente acaba sendo muito bom em antifraude, né, por conta dessa dinâmica mais intensa no dia a dia. Né? Então, a gente faz todo esse gerenciamento também dessa parte de fraude, valida as transações. A gente acaba assumindo, né, o papel de montar todo esse arcabouço, né, em termos de infraestrutura tecnológica, domínio das regras de funcionamento do Banco Central, CIP, bandeiras, e garante, né, esse processamento, né, de forma muito rápida, dinâmica, sem fricção, né, para quem quer se tornar um emissor de cartões. Que no final do dia que a gente dá o cartão, que a gente dá crédito. Beleza. Geralmente é instituições financeiras um pouco menores, que não tem escala para ter a própria, e também varejistas, certo? Varejistas, seguradoras. Então dá um exemplo aí de empresa conhecida que tem vocês como fornecedor. Olha, a gente tem desde bancos, né, regionais, então a gente tem Banrisul, Tribanco, Banpará, a gente tem cooperativas de crédito, então Sicredi, Unicred, a gente tem varejistas, né, a gente conta com iFood, né, como cliente relevante. Quando a gente fala de seguradoras, a Porto Seguro é um cliente bastante relevante. Então, esses são alguns exemplos, né, dos principais clientes que a gente tem na carteira. Hoje são mais de 40 empresas grandes, né, que fazem parte da nossa carteira aí de clientes que nos contratam para operar esses ecossistemas financeiros. Vocês têm outras linhas de negócio fora essa? Algumas, né? Então, a gente nasceu, como eu falei, com esse primeiro pilar, né, garantindo toda essa infraestrutura para os serviços financeiros, originalmente expondo o produto cartão. A gente, na sequência, ao longo da nossa jornada, né, no dia a dia, operando com os nossos clientes, a gente percebeu que não adiantava só garantir a infraestrutura para o serviço financeiro especificamente. Então, a gente desenvolveu um segundo traço do nosso DNA, que era ajudar o cliente a operar e ganhar dinheiro com isso. Então, a gente, na sequência, lançou o mundo de programas de fidelidade, incentivo, onde, de novo, a gente garante toda a infraestrutura tecnológica para que essas empresas consigam contabilizar a pontuação em cima de cada transação que acontece, seja com cartão, seja transações de outras naturezas. Depois a gente garante as mecânicas de resgate, então a gente monta um marketplace, onde aquele usuário final pode ir lá e converter, né, em produtos, serviços, que o pessoal que está mais acostumado, talvez, com os programas de fidelidade de Smile ou múltiplos, é muito similar. A gente cria essa mecânica para quem quer montar o seu próprio Smile, o seu próprio múltiplos. E a gente entrou também lá atrás no mundo de atendimento ao cliente,
também para suportar esse mundo, né, de cartões. Só que o nosso negócio ele evoluiu muito em consonância, né, com a própria evolução da indústria financeira. Hoje a gente sabe que existem várias outras formas de pagamento, outras formas de transações financeiras, como o próprio Pix, as criptomoedas. A gente vê cada vez mais empresas de múltiplas naturezas se tornando bancos, não só mais atuando nos seus negócios de origem, mas de alguma forma oferecendo serviços financeiros para os seus usuários finais. Então a gente ampliou bastante esse core. Então a gente hoje, além desses 3 produtos que eu comentei, de cartões, fidelidade e atendimento, a gente criou, né, um core de pagamentos ampliado, não só para cartões. A gente hoje processa qualquer meio de pagamento. A gente criou um produto chamado de Bank as a Service. Então, se você quiser montar o seu banco digital, a gente garante isso para você. E, por último, a gente também adicionou a parte de middle office. Para quem quer montar o seu banco digital, a gente sabe que a mágica começa no aplicativo, né, quando você quer contratar um produto financeiro, mas lá atrás tem um back office gigante para analisar documento, a tua condição de crédito, vai consultar Serasa, vai fazer um monte de coisa até de fato ter alguma liberação de recurso financeiro, e a gente entra também automatizando todas essas esteiras de processos. Então, se eu fosse resumir, né, a CSU se transformou, né, de uma empresa de infra para cartões para uma empresa de infraestrutura bancária, oferecendo todo o ecossistema ponta a ponta, full service. Se você, em última instância, quiser montar o seu banco digital, eu te garanto toda a infraestrutura tecnológica para esses serviços financeiros e toda a infraestrutura tecnológica para você operar o dia a dia. Pedro, conta um pouquinho da evolução dos resultados financeiros da empresa nos últimos anos. A companhia ela veio numa mudança muito grande, né, em termos de modelo de negócios, tanto quando a gente fala dos seus negócios tradicionais, quanto na adição, né, de novos produtos. Então, eu diria que essa transformação daquilo que a gente já fazia foi um passo fundamental para a gente alcançar, né, os nossos melhores resultados históricos, né, desde a nossa fundação. Tá? Então, nos últimos 4, 5 anos, a companhia vem apresentando recordes de resultados, expansão em todas as métricas financeiras e operacionais. Então, a quantidade de contas e cartões ela cresce a ritmo muito acelerado, mais de 20% ao ano. A nossa receita também crescendo de forma constante e consistente, né, ano após ano. Então, as nossas margens todas cresceram, dobraram, né, ao longo de 3, 4 anos. Então, hoje é uma companhia que roda, em termos de EBITDA, acima de 31%, 32% de margem. Né, lucro líquido saltou, né, quase 45% ao ano nos últimos 2, 3 anos. Então, de fato, foi uma evolução muito grande quando a gente pensa na nossa performance corrente, né, do nosso negócio. Essa performance operacional e financeira, né, ela também se traduz numa forte geração de caixa. A CSU é uma companhia que não tem descolamento entre resultado e caixa, e isso é algo muito importante, porque pela natureza do nosso negócio, né, de ser uma empresa que oferece essa infraestrutura, oferece esses serviços, a gente tem, né, um grau, né, de conversão de caixa muito alto. Então, se a gente dobrou o nosso resultado nesse intervalo, a gente dobra a nossa geração de caixa, o que viabilizou justamente que a gente fomentasse a expansão das novas linhas de negócios que eu comentei aqui há pouco. Então, foi isso que permitiu que a gente lançasse o Bank as a Service, que a gente lançasse um novo núcleo sistêmico, né, de pagamentos, que a gente lançasse soluções de middle office. Então, a gente entra, né, em 2023, né, com a melhor performance da história, gerando muito caixa, gerando muito resultado e com várias novas avenidas de crescimento, né, para capturar. Essa dinâmica, essa combinação, além de ter permitido que a gente subisse os investimentos, permitiu também que a gente acelerasse, né, a liquidação de dívida financeira. Então, hoje eu não tenho praticamente alavancagem financeira nenhuma. Não tem endividamento? O endividamento é 0,10 vezes EBITDA, então é praticamente zero. E a sua distribuição de dividendo? Que é outra parte importante, né, nesse desenho de estrutura de capital. A gente vem mantendo um payout bastante interessante, bastante atrativo, da ordem de 50% do lucro, tá? Todo ano. Então, isso dá um dividend yield de 8%, 9% ao preço atual aí das ações. Dá para distribuir mais? Olha, ou essas avenidas de crescimento consomem muito capital? A gente está aumentando essa barra. Então, a gente historicamente distribuía em torno de 30%, 35%, né, de payout. A gente subiu nos últimos 2 anos para 50%. E eu diria que se continuar nesse ritmo, né, de geração operacional e com os nossos novos negócios, né, de fato, alavancando cada vez mais performance,
a tendência sim é que a gente distribua ainda mais dividendos. A única coisa que pode mexer um pouco nessa lógica é se eventualmente a gente fizer M&As, né, no meio do caminho. Fora isso, a tendência é que o eu sei que você não pode falar muito detalhe, mas existe possibilidade? Tem conversa? Assim? Existe porque todas essas avenidas de crescimento, elas obviamente, ele é um ato contínuo, né? Uhum. Você está sempre evoluindo, trazendo mais tecnologia, trazendo mais produtos, e a gente olha para a M&A como algo muito de oportunidade, né? Então, se tiver um ativo que possa antecipar o lançamento de alguma tecnologia que eu já estou desenvolvendo ou que eu já desenvolverei, né, pela própria estratégia de evolução do negócio, a gente sim está olhando e a gente está olhando ativamente. Uma empresa de tecnologia como a de vocês tem também o risco tecnológico, né, de vir uma tecnologia disruptiva e atrapalhar o seu negócio. Como que vocês avaliam o risco tecnológico no seu negócio? O risco tecnológico para a gente, na verdade, a gente acaba tendo sempre a oportunidade de se beneficiar dessa mudança. Tá? Imagina o seguinte, né? Quando a gente fala de ser uma empresa de infraestrutura tecnológica, é mais ou menos o seguinte, se você está numa corrida do ouro, eu sou quem está vendendo a pá. Né? Então o meu negócio é estar sempre um passo à frente, o meu negócio é sempre trazer novas tecnologias e oferecer isso para os nossos clientes. Mas alguém pode trazer uma tecnologia que você não tem no seu portfólio, certo? Quando a gente fala de serviços financeiros, isso é muito difícil de acontecer, né? Porque imagina da seguinte forma, né? Toda tecnologia financeira nova ela vai passar por um longo processo de avaliação a nível de Banco Central, né? Você tem um longo processo de homologação, né, em termos de arranjos financeiros. Então, exemplo, quando você fala de cartões, as bandeiras naturalmente vão gerenciar e coordenar esse efeito. Então, é difícil aparecer alguma coisa que eu não consiga antever. Por exemplo, eu posso o Pix. não ter a capacidade. O Pix faz parte do meu portfólio. É? Exatamente. Então, o Pix parcelado, cripto, né, que são as grandes temáticas quando a gente fala da indústria de pagamentos, eles nasceram, eles tendem, né, a ganhar cada vez mais relevância e hoje faz parte do meu portfólio. Então, eu vou sempre acompanhando esse desenvolvimento da própria indústria e a gente, pelo contrário, a gente sempre foi muito precursor nessa indústria, a gente sempre tenta estar um passinho à frente. Agora, é sempre um desafio, a gente tem que estar sempre investindo. Né? Pedro, para terminar aqui, conta um pouquinho quem são os principais acionistas da empresa, tanto os controladores como no Free Float. Hoje, o principal acionista é o fundador, o sócio-fundador, que é o Marcos Ribeiro Leite, ele é o CEO da companhia desde a fundação, né? Ele tem em torno de 54% das ações. Na sequência, no Free Float, hoje, né, o segundo, né, acionista, né, é a Real Investor, eles têm em torno de 9% das ações, e a gente tem várias outras instituições, né, que fazem parte aí do Free Float, né, acima de 5%, né, seria basicamente os dois, mais abaixo dos 5% a gente tem bastante investidor institucional, desde assets que são vinculados a bancos, assets independentes, então tem um pouco de tudo. Tá? Então, hoje é bem pulverizada essa base. Beleza, quem quiser conversar com você, se tiver alguma dúvida, como é que faz para entrar em contato? Basicamente, o principal canal acaba sendo o site de RI, né? Então, ri.csu.com.br é o caminho para você achar lá as principais informações da empresa. A gente divulga muita informação, desde histórico da companhia, modelos de negócios, resultados financeiros, então lá já tem bastante informação. De qualquer forma, lá está disponível o nosso telefone, também no site, tem um e-mail direto que vocês podem acessar a gente, fora as redes sociais, que hoje em dia é sempre um canal. Dá para mandar inbox no Instagram lá que você responde? Dá para mandar que a gente responde. Tá bom, Pedro. Tá bom. Obrigado pela sua presença. E você, qual a próxima empresa que você quer que eu traga aqui o diretor de relações com investidoras? Bota no comentário que a gente vai trazer. Até a próxima.